gente, boa noite a todos. A gente vai falar das exotropias hoje, tá? Semana passada a gente falou das ESOs e essa a gente vai falar das exotropias. Queria só dar um apanhado aqui para vocês um pouco da história do estrabismo em si. O estrabismo ele já foi diagnosticado muito antes de 1500, tem um N muito maior do que antes de 1500, só que não era documentado, né? A partir de 1500 começou a ser documentado e começaram a tentar um tipo de tratamento. O primeiro foi George Bartis. Ele começou a tentar fazer o quê? Fazer como se fosse um capacete para o paciente que tem o estrabismo. Vocês podem ver, deixa eu botar um pointer aqui. Opa. Deixa eu botar só um pointer aqui que eu vou mostrar para vocês com um pointer que fica melhor. Vocês podem ver aqui que nessa foto é um tratamento para um paciente com ET. O que ele fazia? Ele fazia 2 furos nos olhos, né, com uma ADP grande, para o paciente tentar focar nesses 2 furos. E na XT, ele fazia como se fosse um funil, que o paciente tinha que fazer a convergência para olhar nesse ponto central. Não deu certo, né? Não foi o melhor dos tratamentos. O engraçado é que a primeira vez que eu já vi um desses capacetes pessoalmente. Foi no museu, quando estava viajando, quando era acadêmico ainda de medicina. Eu olhava para aquilo e falei, nossa, que capacete é esse? Só que era um capacete de ferro, era pesado, e a diferença é que ele tinha uma escotilha em cada olho. A diferença desse desenho para o capacete que eu vi é que tinha uma escotilha. Então ele tampava um olho e depois tampava o outro. Talvez tenha dado certo com a escotilha. Bom, e aí, para a cirurgia, demorou muito tempo depois. Só em 1739, o britânico Chevalier John Taylor começou a operar. Só que ele operava e não tinha relato dele, não escreveu livros, nada disso sobre, só o relato dos outros que ele começou a operar. E em 1838, Stromeyer, esse é um alemão, esse sim, ele começou a fazer os relatos dele, quantos pacientes ele tinha operado, o resultado. Ele começou primeiro operando cadáver e aí depois começou a operar as pessoas mesmo. A cirurgia não era complexa. Ele fazia o quê? Ele cortava o músculo. Ele fazia a tenectomia ou a miectomia do paciente. Vocês podem ver aqui. Já desistiu o bléfaro, ele puxava o olho para o canto e cortava o músculo. Tá? Bom, e aí falando agora das exotropias. Vou mostrar esse vídeo para vocês. Nem toda exotropia vai ser assim desse jeito, que o paciente olha para um lado, olha para o outro e o olho continua lá para fora, né? Olhar um paciente desse, você pensa, põe a mão na cabeça e pensa até em desistir, porque realmente é um caso mais complicado. Mas, graças a Deus, nem todos são assim, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho desses exodesvios. É mais comum em crianças, a literatura tem mudado muito isso. Antigamente, se considerava exotropias mais comuns em crianças. Hoje em dia, está mudando, porque na Ásia, as exotropias, as XTs, estão ficando mais comuns. Tá? Então, a tendência é que no futuro as XTs fiquem mais comuns do que as ETs. Tá? 70% dos recém-nascidos podem apresentar uma XT. Tá? Então, se você vê um recém-nascido com XT, não se preocupe. Tá? Porque o mecanismo de fusão deles, de convergência, é bem forte. Então, desses 70%, quase todos ficam em ortotropia, ficam retos os olhinhos. Tá? Diferente da ET. Na ET, é em torno de 1 a 2% que apresentam o exotropias. Tá? E esses, como nosso mecanismo de divergência não é tão bom, eles acabam que não resolvem sozinhos. Tá? Importante, esses exodesvios, eles aumentam o campo visual do paciente. Então, o paciente tem uma XT, ele realmente tem um campo visual maior do que o normal. Lembrando que o nosso campo visual binocular tem em torno de 120 a 130 graus e o monocular é em torno de 150 a 160 graus. Tá? Isso tudo falando na horizontal, tá, gente? E aí, o que acontece? O paciente tem uma XT, ele tem um campo maior. Tem uma história de um tenista famoso, não é um top 3, mas é um tenista famoso, que ele ganhava seus torneios e tinha uma XT. Ele resolveu operar a XT. E a partir de então, ele começou a perder vários jogos, a carreira dele não continuou sendo boa, e acabou que ele culpou a cirurgia de XT. Por quê? Diminuiu o campo visual dele. Tá? E lembrando do exodesvios, eles podem ser as forias e as tropias. Lembrando a diferença de foria. O que vocês veem aqui nessa foto? No Hirschberg, o reflexo está centrado, correto? E agora vamos ver quando a gente faz um cover nesse paciente. O que acontece? A gente tampa um olho e destampa. Você vê que o olho vem de fora para dentro. De fora para dentro. Tá? É uma exoforia. Tá? Isso causa algum problema no paciente? Normalmente não. Na maioria dos casos não causa problema nenhum. Em alguns casos, esse paciente pode apresentar uma dor de cabeça, ele pode apresentar uma visão dupla, um cansaço visual,
tá? Em alguns casos ele pode descompensar para uma atropia, mas a maioria das vezes não. Se a gente for testar em todo mundo que está assistindo a aula, provavelmente aí pelo menos metade de nós aqui temos alguma foria, tá? E agora a gente vai falar das tropias, tá? Vamos falar da XT, realmente. Tá? A XT é dividida em 8 setores aqui que vocês estão vendo. 2 deles eu não vou falar nessa aula, que é a paralítica e a associada à normalidade do sistema nervoso central. A paralítica a gente vai falar quando for falar de paralisias. E a associada ao sistema nervoso central a gente vai falar quando falar de síndromes especiais. Tá bem? As outras a gente vai conversar um pouquinho. Vou começar falando da cíclica, que é muito rápido de explicar. Porque a cíclica, como foi visto na semana passada com a Patrícia, ela tem períodos que apresenta a XT e períodos que o olho fica orto, mas são períodos definidos. Então, o paciente fica 2 horas em XT, 2 horas em ortotropia, ou 24 horas em XT, 24 horas em ortotropia, tá? Então, Renato, é basicamente... Oi? Semana passada, quando eu li sobre ET, ele dizia que os ciclos geralmente eram de 48 horas. Na XT também Não, esse isso ciclo? varia. Varia. Não necessariamente 48 horas. Às vezes pode ser de 2 a 6, até 24, 48. O muito ruim das cíclicas é a cirurgia, né? Você sempre pensa no pior desvio. Então, por exemplo, na XT cíclica, você pensaria no pior XT cíclica. O problema é que muitas vezes o paciente acaba ficando horas orto e horas com uma leve ET. Entendeu? E o caso mais chato ainda é quando o paciente tem hora XT e hora ET. Entendeu? Então, normalmente você tem que fazer 2 a 3 cirurgias nesses pacientes para ficar bem. Como a gente falou da outra vez, é uma coisa rara. Você vai ver 1 na vida, 2 na vida, e olha lá, já lá são muito poucos. Ainda bem. Tá. Bom, vamos falar aqui, começar da principal exotropia, né? A intermitente. É a mais comum entre elas. Ela começa a aparecer normalmente com 2, 3 anos de vida. A criança não sente normalmente nenhum sinal, nem sintoma. A mãe que percebe, fala, poxa, meu filho está olhando um pouquinho para fora. É só de vez em quando, mas isso está acontecendo, tá? Normalmente, acredite na mãe quando fala que o olho está indo para fora, tá? Você pode consultar o paciente, às vezes está vendo aquela primeira consulta, o olho indo para fora, mas confia na mãe, porque em algum momento aquele olho vai para fora, tá? Se apresentar algum sinal, normalmente é de astenopia, uma fadiga visual, um embaçamento e raramente uma diplopia, tá? Essa criança, comumente, ele apresenta uma fotofobia unilateral, que a gente chama. Por quê? Vamos ver nessa foto aqui. Esse menino aqui, sem XT, olhando no flash, na luz, você vê que o olho todo aberto. E esse outro menino foi tirar foto, fechou um dos olhos. Por quê? Na XT intermitente, o raio de luz solar ou de flash, ele vai para pontos diferentes da retina. Então, o olho que é desviado, ele sente mais, é mais sensível à luz do que o olho que está alinhado. Então, a tendência é que o garoto feche um dos olhos. É muito comum esse sintoma, tá? Então, é uma questão na hora da anamnese, sem perguntar no XT intermitente para o paciente. Você fecha um dos olhos no sol, na luz? Na maioria das vezes ele diz que sim, tá? Na XT intermitente, como ela é intermitente, ele tem uma boa estereopsia para perto. Às vezes ele não vê normal, não vê 40 segundos de arco, mas normalmente ele tem uma boa estereopsia de perto, tá? E ela ocorre por quê? Pela diminuição da convergência fusional do paciente. Ele não tem tanta convergência quanto normal, e nesses momentos que a convergência não é tão forte, ele descompensa e vira XT. E por que ele não tem diplopia, já que o olho fica torto em alguns momentos? Porque quando começa em 2, 3 anos de vida, ele suprime aquela imagem quando o olho fica em XT. Por isso que ele não tem a diplopia. Ele apresenta um desvio muito variável, tá? É um desvio que pode variar ao longo do dia e pode variar com o nível de ansiedade e de estresse do paciente. Então, se você examinar um paciente de manhã, um paciente bem desperto, um paciente disposto, ele vai ter um desvio bem menor do que se você examinar o paciente à noite, cansado do trabalho, da residência, cansado do dia a dia, vai ter um desvio muito maior, tá? E ele pode apresentar também uma anisotropia, como a gente já falou em outras aulas. O que é a anisotropia? É a diferença do tamanho do desvio em posições diferentes, tá? Vamos ver esse menino aqui. O menino aqui na letra A, vocês veem que aparentemente ele está orto, né? O olho está alinhado. Ao ocluir e desocluir o olho dele, né? Como aparece na B. O que aconteceu na C? O olho desviou. Ele foi para fora, uma XT intermitente. Horas ele fica que nem o A, horas ele fica que nem o C.
Nessa outra menina aqui, você vem aqui em PPO, ela já tem uma XT, correto? Quando ela faz uma supraversão, vocês veem que a XT dela aumentou o tamanho. Quando ela faz uma infraversão, vocês veem que a XT dela também aumentou de tamanho. Ou seja, ela tem uma anisotropia, a diferença do desvio em posições diferentes. E essa anisotropia a gente classifica naquelas letras, em A, X, K, lambda, Y e assim por diante. Então, se ela aumentou o desvio para cima e aumentou o desvio para baixo, ela tem uma anisotropia em X, tá? Importante ressaltar o quê? Que essa paciente, quando vocês vão examinar ela, vocês vão ver o quê? Que o oblíquo dela, nenhum dos 4 oblíquos é hiperfuncionante, tá? E eles vão perguntar, poxa, se nenhum dos 4 oblíquos são hiperfuncionantes, por que ela fez esse X? Porque muitas vezes quando o XT intermitente, ou a XT normal mesmo, ela fica por um longo período, esse músculo ele começa a contraturar um pouco e começa a correr do globo ocular. Então, quando ela olha para cima e para baixo, ela começa a aumentar o desvio. Então, por exemplo, nesse paciente, para a gente operar, a gente não precisaria mexer em oblíquo nenhum dele. Tá? Se a gente mexesse em oblíquo, não ia ficar um resultado legal. O ideal seria só mexer nos músculos retos horizontais. E vamos falar dos tipos, né, da XT intermitente. Que tipos a XT intermitente tem? Tá? Ela pode ser básica. O que é o básico? O desvio de longe é igual o desvio de perto. Tá? Então, por exemplo, o paciente tem 50 prismas de desvio para longe e tem 50 prismas de desvio para perto. É uma XT básica. Tá? O excesso de divergência é quando o desvio de longe é maior que o desvio de perto, 10 dioptrias. Tá? Então, um paciente que tem para longe uma XT de 50 e para perto tem uma XT de 20. Tá? Se ele tiver 50 e 45, 50 para longe e 45 para perto, você pode considerar isso como básico, porque é muito pouca diferença. E o pseudo-excesso de divergência. Tá? O pseudo-excesso de divergência, a gente vai conversar agora um pouquinho sobre ele. Por quê? O pseudo-excesso de divergência, a primeira vez que você examina o paciente, você vai achar que o desvio de longe é maior que o desvio de perto. Tá? O problema não é o que acontece, não é o real desvio dele. Por quê? Normalmente, no pseudo-excesso de divergência, o paciente tem uma boa convergência fusional para perto. Tá? Então, quando você faz o Culver-Test alternado, você não consegue quebrar essa convergência fusional. Tá? Você não consegue ver esse desvio de perto, medir ele corretamente. Então, o que a gente tem que fazer? Um exame de oclusão nesse paciente. Tá? Então, a gente normalmente deixa um dos olhos tampados, tanto faz o olho, deixa o paciente esperando 60 minutos lá fora e mede novamente ele. Quando medir novamente, você quebra a convergência fusional, tá? E aí o desvio do paciente fica longe, fica bem parecido com o de perto, ou fica igual ao de perto. Por isso que o nome é pseudo-excesso de divergência. Muitas vezes você examina o paciente na primeira vez, acha que é um excesso de divergência, mas em 80% dos casos é um pseudo-excesso de divergência. Excesso de divergência é muito incomum, tá? E falando em excesso de convergência, o que causa esse excesso de convergência? Porque, no caso do paciente ter um desvio maior para longe do que para perto? Normalmente, são 3 causas. Ou ele tem uma convergência acomodativa sobre acomodação, ou seja, CA sobre A alta, ou ele tem um aumento da convergência proximal, ou ele pode ter ambos juntos. Tá? Como é que a gente vai ver qual é a causa desse excesso de divergência? Tá? Vamos testar esse paciente para perto com uma lente de mais 3 dioptrias em cada olho. Então, você pega o óculos de prova, ou você pode segurar as lentes um em cada olho, tá? Põe na frente mais 3 dioptrias em cada olho do paciente e vai testar o desvio dele para perto, tá bem? Se o desvio dele com mais 3 dioptrias permanecer o mesmo, sem mudar nada, não é CA sobre alto. Se o desvio dele para perto ficar parecido com o de longe, tá? Quer dizer que ele tem uma CA sobre A alta. Por quê? Quando a gente põe as lentes de mais 3 dioptrias em cada olho, você tira a acomodação do paciente, você diminui a convergência acomodativa do paciente. Tá? Então, você acaba transformando a CA sobre A alta numa CA sobre A normal. Tá? E aí, o paciente aumenta, no caso, o desvio dele. Então, se o paciente tem uma XT de 50 para longe, 20 para perto, você botou mais 3 em cada olho e ficou 50 para longe, 50 para perto, quer dizer que ele tem um excesso de divergência por CA sobre A alta, tá bem?
E se você botou a lente mais 3 dioptrias para perto e não teve mudança nenhuma? É um aumento de convergência proximal, porque esse aumento de convergência não vai ser modificado com a lente mais 3, tá? E se ele aumentou um pouco do desvio dele para perto, ou seja, por exemplo, uma XT de 50 para longe era uma XT de 20 e com a lente mais 3 passou para uma XT de 35. Ele tem os dois componentes. Tem uma CA sobre a alta e tem um aumento da convergência proximal, tá? Bom, já classificamos o desvio e agora como é que a gente vai medir esse desvio da XT intermitente? É um dos desvios mais difíceis de você medir. Por quê? Como eu falei antes, ele varia. Ele pode variar ao longo do dia com o paciente. Então, é importantíssimo você fazer um período de oclusão nesse paciente, com pelo menos 60 minutos, tá? O tempo de oclusão, isso modifica alguma coisa no exame? A partir de 60 minutos, não. Você pode deixar o paciente 1, 2, 3 horas com o olho ocluído, que não faz diferença nenhuma. Eu, particularmente, eu peço para o paciente vir à consulta com um dos olhos tampados, tá? Bom, além de ele vir com o olho tampado, ele vai chegar na sua sala, você vai tirar o tampão, e é importante não deixar ele adquirir a convergência fusional com o tampão, ou seja, um dos olhos sempre tem que estar tampado dele, tá bem? Então a gente começa medindo para longe e mede para perto. Além de medir para longe e para perto, você vai medir ao infinito. Quem já me acompanha no ambulatório, ou já viu algum exame que eu estou fazendo, quando eu faço esse protocolo, às vezes a sala é pequena, não tem janela, então a gente leva para o corredor, a gente vê uma janela, um prédio distante, às vezes vai até na frente do hospital examinar o paciente, tá? Porque para medir ao infinito. Para que a gente mede ao infinito? Para a gente cortar totalmente a capacidade de convergência desse paciente, tá? Então, a gente já mediu para longe, mediu para perto, mediu ao infinito. Vamos medir também com a lente de mais 3 dioptrias para perto. Para quê? Para também diminuir a convergência acomodativa dele, tá? E, além disso, medir com uma lente negativa de 2 dioptrias para longe. Para que essa lente de 2 dioptrias para longe? Para dar alguma acomodação para ele. Se é com acomodação para longe, ele muda alguma coisa ou não, tá? Então, a gente chama... Particularmente, quando eu aprendi isso, chamava de um protocolo de XT. Não tem um nome específico, mas eu acho que as pessoas, alguns quem faz tudo isso, chamam de protocolo, não tem nenhum nome específico para isso. É muito importante você fazer todas essas medidas com um paciente com XT intermitente, tá? E como é que a gente vai acompanhar esse paciente? A gente já mediu o tamanho do desvio, fez aquelas medidas todas do protocolo de XT, tá? Importante a gente medir a estereopsia do paciente, tanto para perto e, se possível, para longe. Porque, realmente, para longe, nem todo aparelho tem, nem toda televisão tem, e é muito difícil ter nos consultórios. Para perto, a gente faz com títmos, estereoteste, tá? E ver como está a progressão dessa estereopsia do paciente, se ele está perdendo ou está mantendo, tá? Você tem que medir a deteriorização da convergência do paciente. O que seria isso? Seria a capacidade que o paciente tem, a amplitude, melhor dizendo, dele, de convergir o olho. Como é que a gente mede isso? Botando prisma em base temporal em um dos olhos do paciente. Você vai botando prisma e vai aumentando gradativamente até esse paciente ter uma visão dupla. Viu visão dupla, você para o prisma anterior. Isso é a amplitude de convergência dele. Então, você tem que ver se a amplitude de convergência dele está aumentando ou não. Tá? Você tem que avaliar o controle do desvio do paciente. Se o paciente tem um controle bom, ruim ou ótimo. Tá? O que seria um controle ótimo? É um paciente que chega para você com o olho alinhado, você vai examinar ele, é até difícil quebrar a fusão dele para o estrabismo aparecer. Um controle bom é um paciente com cover, você faz o cover nele, ele rapidamente já apresenta o estrabismo. E um controle ruim é que a maior parte do exame para o paciente apresenta já o desvio e com pouco controle. Tá? Então, você tem que acompanhar esse tipo de controle do que o paciente tem do desvio para ver se tem mudando, se está tendo alguma mudança com o tempo ou não. E a evolução do paciente, ver como é que ele está evoluindo desde que você começou a ver o paciente ou tratar até a data de hoje. Tem duas escalas que se usam para você medir essa evolução do paciente, a escala de Mayo e de Newcastle. É basicamente isso que a gente falou antes. Por quê? A escala de Mayo, ela é considerada de 0 a 5, tá? Tanto para longe e para perto, ou seja, são 10 pontos. Tá? O 0 é a euforia e o 5 já é uma atropia constante. E a escala de Newcastle, ela se baseia na fixação do paciente, em quanto tempo ele tem controle da fixação da XT. Tá? Se é mais de 50% do tempo, menos de 50% do tempo, e assim por diante. E o quanto tempo ele adquire
a fusão da imagem, se é rapidamente ou se ele descompensa facilmente, tá? Importante, muitas vezes o desvio desses pacientes são desvios grandes, tá? Então, você vai botar o máximo de prismas num dos olhos, 50. E aí, continua desviando. O que você vai fazer? Somar prisma na mesma base? Não pode. Não se pode somar prismas de mesma base. Então, você tem que botar um prisma no outro olho do paciente, tá? E aí sim você calcular o desvio que ele tem. Bom, avaliamos o paciente, vimos qual tipo de XT ele tem, vimos como está evoluindo e agora vamos tratar, né? A gente tem algumas opções clínicas e outras opções cirúrgicas de tratamento desse paciente. A primeira opção que eu vou falar é lente negativa. Tá? O que seria essas lentes negativas? É você diminuir 2 a 3 dioptrias a refração do paciente. Tá? Então, um paciente com refração com cicloplegia me apresentou a refração plana, você pode botar um -2 ou -3 dioptrias em ambos os olhos. Tá? Um paciente que apresentou uma refração de mais 1,5, você pode botar -1,5, -0,5 em ambos os olhos. O que a lente negativa vai fazer? Ela vai compensar um pouco o desvio do paciente e tentar manter a estereopsia dele. Ela não ela não vai curar aquele desvio. Ela vai compensar ele no tempo que ele estiver usando óculos. Então, assim, para crianças pequenas é até válido. Quando você quer esperar um tempo para a cirurgia, também é válido. Mas ela não trata, ela não vai curar esse paciente do estrabismo, tá? Eu particularmente não uso tanto essas lentes negativas porque dá muita sinopia nas crianças, elas se queixam às vezes de baixa de visão, de incômodo do óculos, tá? Então, particularmente, eu não gosto de usar. Importante, se você for usar a lente negativa, você não pode tirar 3 dioptrias da sua cabeça, pronto, e é isso. É importante você examinar essa criança no segundo momento, sem cicloplegia, diminuindo esses 3 dioptrias nela, para ver o quanto chega a visão dela. Você não pode deixar uma visão de 20/50, você tem que deixar a criança com a melhor visão possível, diminuindo a dioptria das lentes, tá? Uma outra opção é a gente botar prisma de base nasal, tá? O prisma tem o mesmo intuito da lente negativa. É o quê? Manter uma boa estereopsia nesse paciente, tá? Ele não vai curar, mas ele vai compensar e manter essa boa estereopsia. Ele é um bom uso para quando você não quer operar no momento, você quer guardar um tempo para operar, tá? Então você pode usar o prisma. Você pode até usar às vezes combinada, lente negativa e um prisma, tá? Um outro tratamento que você tem, esse eu já uso um pouco mais, é a oclusão. Ela simples ou alternada. A oclusão simples, normalmente a gente usa quando o paciente é amblíope. Né? A gente percebe que o paciente é amblíope, você pode fazer uma oclusão simples. Mas se o paciente não for amblíope, tiver boa visão em ambos os olhos, a gente faz uma oclusão alternada. Para que essa oclusão alternada? Ela faz com que a supressão de cada um dos olhos seja menor. Então, quando ele suprime menos ambos os olhos, ele consegue ter uma fusão mais fácil e consegue ter uma melhor estereopsia. Então, você consegue manter aquele desvio, manter aquele tratamento por um longo tempo, compensar aquela boa estereopsia do paciente. Tá? Muitas vezes, com a oclusão, só a oclusão alternada, às vezes o paciente pode recuperar, ele pode se sentir confortável, uma XT com com bom controle, e muitas vezes acaba não operando, tá? Mas se é uma XT grande, a oclusão alternada é só para aguardar o tempo da cirurgia também, tá? Bom, e vamos falar da cirurgia. A cirurgia, por que eu botei após 4 anos essa interrogação? Na literatura e nos estudos mais modernos, realmente a gente só recomenda a cirurgia depois dos 4 anos. Por quê? Antes dos 4 anos, o paciente não colabora muito para fazer o exame. Imagina você fazer todos aqueles exames, aquele protocolo de XT numa criança de 2 anos. Realmente a criança não vai suportar isso, tá? Outros motivos é o quê? Como você não examina tão bem a criança, consegue ver tão bem a criança, ela pode ter uma ambliopia, ela pode desenvolver uma ambliopia, tá? Ela pode desenvolver uma piora da estereopsia e você não conseguir perceber a tempo, tá? Quando eu opero menos de 4 anos, quando tem uma XT bem descompensada? Se tem uma XT bem descompensada, uma estereopsia baixa, aí vale a pena operar. Mas em XTs compensadas ou razoavelmente compensadas, a gente espera um pouquinho até os 4 anos. E o tipo de cirurgia? Normalmente a gente usa o duplo recuo dos laterais, ou o recuo do lateral, mais a ressecção do medial em um dos olhos, tá? Não se utiliza muito a dupla ressecção nesses tipos de caso, do medial. Por quê? Eles agem muito pouco no músculo. Então, acaba não escolhendo tanta ressecção dos mediais, mais os recuos dos laterais, ou recuo e ressecção, tá?
Bom, vou mostrar aqui uma cirurgia, só de ressecção é rápido, um vídeo de 15 segundos, tá? Aqui o que acontece? A gente já abriu aqui a conjuntiva do paciente, tá? A gente já acessou aqui a esclera, passamos um gancho, esse primeiro gancho para pegar o músculo, passamos o segundo gancho para esticar o músculo para fazer a ressecção. E a gente até passou o nó aqui, ó. O nó já passou aqui no músculo. Ou seja, a gente calculou o quanto a gente vai ressecar esse pedaço do músculo e passou o nó aqui atrás. Agora a gente vai fazer o que aí? Cortar esse músculo, tá? E aderir ele na esclera. Vamos ver se vai passar agora. Aqui. A gente vai cortar, cortando o músculo. Tá? Cuidado para não cortar o fio. Corta o cotoco do músculo que tem aí. E aí a gente vai fixar esse músculo na inserção dele. Ou seja, a gente vai fazer uma ressecção. Lembrando sempre de limpar bem o músculo em volta, para não dar tanta fibrose, nada disso. E quais são os nossos cuidados que a gente tem que ter no pós-operatório? A gente tem que, principalmente, o nosso intuito é deixar o paciente numa pequena ET. Por quê? Esse paciente ele tem uma força de divergência importante ainda, porque já tem algum tempo esse estrabismo, né? Então, se a gente deixa ele em orto ou deixa ele em XT, provavelmente ele vai evoluir já para uma XT em breve. Então, o nosso intuito é deixar umas 10 a 15 dioptrias em ET. Sempre avisar ao paciente e aos pais, ele vai ter diplopia. Tá? Na maioria dos casos, o paciente apresenta diplopia no pós-operatório. Então, avisar que vai ficar uns 15 dias, 21 dias com visão dupla. Tá? É importante avisar isso ao paciente. E por que eu botei sucesso cirúrgico? Porque, infelizmente, o sucesso cirúrgico não é tão bom quanto da ET. Em torno de 56% até 70%, 80% dos casos ficam bem. Então, ou seja, a cada 3, 4 pacientes, você acaba tendo que reoperar um paciente, tendo que fazer uma segunda cirurgia. Tá? Bom, agora a gente vai falar um pouco da XT infantil. Tá? A XT infantil tinha aquela mesma nomenclatura antigamente, era uma XT congênita, mas mudamos agora para infantil, que abrange um pouco mais de casos. Tá? Ela pode ocorrer até 1 ano de idade, normalmente associada a algum distúrbio neurológico ou ocular. Tá? É incomum ela ter. Normalmente esse paciente apresenta um déficit de convergência, e aí com esse déficit de convergência, como ela apresenta logo no início do desenvolvimento dela, ele começa a apresentar também um déficit do desenvolvimento binocular do córtex, ou seja, vai perdendo a estereopsia, tá? Porque é causado também, muitas vezes, pela anatomia do olho, do músculo, e também a parte genética. A parte do tamanho do desvio dela, você vê, pode ser de 20 até 90 dioptrias, ou até mais de 90 dioptrias, varia bastante. E também tem essa anisotropia, tá? Vocês podem ver aqui nas fotos, tem um paciente SXT, essa também. Essa já é uma criança um pouquinho maior, mas ela tinha também SXT desde que nasceu. No tratamento dessas crianças, é muito importante você avaliar essa criança sistemicamente. Ou seja, você mandar essa criança para um neurologista. Ela já acompanha no pediatra, mas está tudo bem? Não. É importante você encaminhar para um neuropediatra, então. Tá? Porque muitas vezes essa criança tem algum déficit neuronal, déficit de desenvolvimento, déficit de fala e assim por diante. Então, toma muito cuidado com essas crianças. Normalmente, é importante você operar antes dos 24 meses esse tipo de caso. Por quê? Esse tipo de caso, como a gente viu, ele tem esse déficit de convergência. Esse déficit de convergência vai causar um déficit no córtex que ela tem. Isso vai causar um déficit de binocularidade. Então, se você consegue operar antes de 2 anos a criança, você tem uma chance dela ter uma estereopsia. Nem que grosseira, mas uma chance. Tá? Então, é importante você tentar operar antes dos 2 anos. Não operou antes dos 2 anos, tem problema? Não. Você vai operar por outros motivos. Tá? E a gente também busca ter uma ET nesse paciente, tá? Deixar uma ET de 10 dioptrias mais ou menos. E o sucesso é o mesmo caso da XT intermitente, varia de 60% a 80%. Tá? Lembrando que desvios até 50 dioptrias, você pode operar 2 músculos só. Mais de 50 dioptrias, particularmente eu aconselho vocês operarem 3 ou até 4 músculos, para ter um resultado melhor. Isso aqui é uma paciente que foi operada por 2 residentes, tá? É uma paciente de uma XT infantil e você vê, é uma paciente já mais de idade, né? E mesmo assim operou e ficou ótimo. Essa foto é antes da cirurgia e isso aqui alguns anos depois da cirurgia, tá? Bom,
Vamos falar um pouquinho da insuficiência de convergência agora, da XT por insuficiência de convergência, tá? Tem tanto a exotropia quanto a exoforia. Achei importante falar principalmente da exoforia nesse caso. A exotropia por insuficiência de convergência é aquela em que o desvio para perto é maior que o desvio para longe, ou seja, para longe ele tem uma XT de 20, para perto tem uma XT de 50. Normalmente também acompanhado com alguma anomalia neurológica esse paciente, tá? E aí nesse caso vale a pena a gente fazer uma ressecção do reto medial, porque ele traz mais força para convergir para perto o reto medial. Então vale a pena você associar o reto medial, dupla ressecção do reto medial, uma ressecção do reto medial, mais um recuo do lateral, tá bem? E uma exoforia por insuficiência de convergência. Isso vocês pegam muito em consultório, no nosso dia a dia, é bem comum isso acontecer, tá? É aquele paciente que chega com dor de cabeça, com embaçamento visual, que está pulando a linha, que está tendo dificuldade para ler à noite, tá? É um paciente que ele apresenta uma exoforia e ele apresenta um ponto próximo de convergência alto. Tá? A gente tem um normal de 5 a 10 centímetros, ele apresenta um ponto próximo de 15, de 20. Tá? Como é que a gente testa o ponto próximo? Você vai aproximando uma caneta, tá? Até ele falar que está embaçado, que está duplo, ou você perceber que o olho dele desviou. Tá? E aí você mede com uma régua esse tamanho. Tá? Por que isso acontece? Porque ele tem uma amplitude fusional baixa de convergência. Se lembra aquele teste que eu falei para botar o prisma em base temporal e medir a amplitude de convergência? Você pode testar aí também. O normal é de 35 dioptrias. Esses pacientes normalmente apresentam 30, ou até menos até. Tá? E nesses casos, eu realmente indico o exercício ortóptico. É um bom resultado, ele tem ótimos resultados para insuficiência de convergência e o paciente realmente gosta bastante. Porque ele melhora a convergência e melhora essas dificuldades que ele tem na leitura. Tá? Então, por isso que é bem importante. Na hora que vocês estão vendo a motilidade ocular, testa a convergência do paciente, principalmente se ele tem queixa de leitura, dor de cabeça no final do dia, embaçamento visual. Bom, vamos agora para a XT sensorial. Essa XT, eu me lembro quando eu comecei a oftalmologia, eu vi algum paciente com estrabismo, um XT sensorial, todo mundo falava para esses pacientes, não, opera que o estrabismo volta, não, opera que o estrabismo volta. Não volta assim tão fácil, né? Tem a mesma porcentagem de chances. Você vê, a cada 3, um pode ser que volte, você tem que operar a segunda vez, mas fica bem, tá? Não é uma coisa incurável, tá? A XT sensorial, ela acontece mais após os 5 anos, como a gente falou na outra aula. Antes dos 5 anos, é mais comum a pessoa ter uma ET sensorial, tá? Mas isso não impede uma pessoa ter XT antes dos 5 e uma pessoa ter uma ET depois dos 5. Ela pode ser congênita ou adquirida. Como é que seria congênita? Uma lesão de toxoplasmose, que pode ser congênita ou pode ser adquirida. Uma catarata, por exemplo, uma catarata branca, é uma lesão, uma XT sensorial adquirida. Tá? Como é que ela se forma? Qual é o mecanismo dela funcionar? Começa o quê? Com a visão ficou embaçada, uma baixa de visão em um dos olhos e o outro enxergando bem. Então ela começa a ter uma rivalidade binocular ali. E aí o que o nosso organismo faz? Ele começa a mandar estímulo nervoso só para o olho que enxerga. O outro olho fica como se fosse esquecido. E aí, se a pessoa tem uma exoforia, ela começa a descompensar, se tem algum fator genético, começa a descompensar, e também pelo formato da nossa órbita, o olho também começa a ir para fora, tá? Normalmente são XTs grandes, maiores de 30 dioptrias, tá? Lembrando que nesse tipo de paciente, como ele não tem uma boa visão em um dos olhos, não adianta a gente tentar fazer um cover test, tá? A gente tem que tentar fazer o CRINSC, tá? Porque o cover test você vai tentar fazer no paciente, ele não vai te informar nada. Ele vai falar, um tá vendo, mas com o outro ele não vai conseguir fixar. Com o CRINSC, você joga uma luz e põe o prisma na frente, tá bem? Muitos desses pacientes, principalmente quando é congênito, eles podem ter uma correspondência retiniana anômala, tá? Ou seja, a imagem, de vez de focar na fóvea, foca em outro ponto da fóvea. Tá? Então, por isso tem que ter muito cuidado quando for operar esses pacientes que têm a XT sensorial congênita. Eles têm alta chance de ter diplopia. Então, como é que a gente vai evitar? A gente tem que medir o escotoma de supressão que ele tem, a área que ele suprime daquele olho que não dê visão dupla. Como é que a gente vai fazer isso? Medindo a amplitude de convergência, aquele exame que a gente já falou na aula, que é o quê? Botar o prisma com base temporal, tá? E medir a amplitude de divergência também, que é botar o prisma com base nasal. A partir daí, você vai ver o tamanho do escotoma de supressão e ver o quanto você pode mexer nesse olho que não dê diplopia. Todo mundo fala assim, mas o paciente é movimento de mão, é contar dedo, ele pode ter diplopia? Sim, ele pode ter diplopia. Ele vai te ver, por exemplo, e vai ver uma sombra do seu lado.
tá? E é muito ruim para o paciente isso, tá bem? Só voltando aqui na XT sensorial, como eu falei, vale a pena operar. Muitas vezes esse paciente tem essa XT há anos, já desacreditaram nele, já foi em algum oftalmo, falou, não tem jeito. Gente, tem jeito, dá para fazer a cirurgia e tem um bom resultado no final, tá bom? Um outro tipo de XT, a XT consecutiva, tá? É tudo que levou até aquela XT. Por exemplo, um trauma. Esse paciente que vocês estão vendo aqui, ele está em XT, ele está fixando com esse olho e olha para onde está esse olho. O que aconteceu com ele? Ele teve um trauma no reto medial, ele cortou o reto medial durante um acidente, tá? Então vocês vão ver que quando ele faz uma levoversão, o olho não aduz, não chega nem na linha média. Quando faz a destroversão, o olho vai. É uma XT consecutiva a um trauma. Poderia ter uma XT consecutiva a uma cirurgia, tá? É muito comum você ter uma ET, o paciente tem uma ET e acabar, você calculou demais e virar uma XT consecutiva, tá? Aqui é um outro paciente, mesma coisa. Esse aqui sofreu um trauma, ele tomou uma cotovelada no olho durante um jogo de futebol, no olho esquerdo. Então vocês vão ver aqui. Aqui ele está com uma leve XT, estava questão de divisão dupla. Quando ele faz uma destroversão, você vê que o reto medial dele não funciona, e uma levoversão quase normal aqui, tá? Esse músculo, esse reto medial dele ficou encarcerado na parede medial da órbita. Vamos ver aqui o vídeo. Deixa eu botar aqui. O que vocês percebem aqui, ó? Em destroversão, o olho esquerdo não vai. Em levoversão, o olho vai. Isso. Então, assim, é um paciente que chega apresentando diplopia, com posição viciosa de cabeça. É um paciente que a gente tem que tratar o quanto antes, né? Agora, estamos chegando no fim da aula. Eu sei que foi muita coisa, mas não é tão longa essa aula assim. É uma parte agora que vocês precisam prestar bem atenção. São as XTs com defeito de campo visual, tá? Ou seja, então dois tipos de campo visual que podem apresentar a XT. A primeira, esse aqui, graças a Deus, não é comum, tá? É o quê? A hemianopsia homônima, tá? Vocês todos lembram o que é hemianopsia homônima? Quem é R1, lembra, se não estudou, lembra a época de faculdade, espero que tenha dado na faculdade de vocês. Quem é R2, R3, espero que já saibam o que é hemianopsia homônima, tá? O que seria a hemianopsia homônima, para lembrar vocês? É a perda de um campo temporal em um dos olhos e a de um campo nasal no outro olho. Pode ser a direita, pode ser a esquerda. Normalmente é uma lesão no trato óptico, pós o quiasma, tá? Então, o que acontece? Ela pode ser tanto congênita nesse paciente, quanto pode ser adquirida. E o paciente pode, consequentemente, apresentar essa XT, tá? Ele tenta adaptar essa XT, acaba se transformando para ele tentar adaptar o campo visual binocular. Ele, paciente, quando apresenta XT com esse defeito de campo, ele começa a tomar uma posição viciosa de cabeça. Ele começa a girar a cabeça para o lado da lesão que tem, tá? E o olho que desvia, normalmente é o olho da lesão. Com essa posição de cabeça, ele começa a aumentar um pouco, e com a XT ele começa a aumentar um pouco o campo de visão. E aí fica aquele problema. Ele aumentou um pouco o campo de visão, porém está com estrabismo e está com a cabeça torta. Vamos ver aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Esse aqui é um olho esquerdo do paciente. Vocês veem que ele tem só uma parte do campo de visão e aqui o olho direito também só tem uma parte do campo de visão. Aqui é com o paciente com o torcicolo, né? Com o olho esquerdo desviado e fixando agora nesse aqui com o esquerdo, que está desviado. O que aconteceu? Ele aumentou um campo de visão nessa área aqui. Só que essa área, para ele, não faz diferença. Fixando com o olho contralateral à lesão, da direita, o que você vê? Que ele aumentou o campo de visão central. Então, para ele é bom, tá? Ter isso. Agora, a grande questão é que ele vai ter um torcicolo aí. Então, se você for tratar o torcicolo e for tratar essa XT, é bem complicado. É uma cirurgia difícil, o resultado acaba não sendo tão bom, e ainda bem que não tem tanta gente assim. E o outro tipo é hemianopsia bitemporal. Essa é mais fácil, né? Acho que vocês já lembram, que é o quê? Você perde dois campos temporais. Normalmente é uma lesão de quiasma óptico, um craniofaringioma, um adenoma, tá? Pode fazer essa lesão do quiasma. Isso interrompe a fusão periférica, tá? Compromete o sistema vergencial e se o paciente tem uma aforia, se o paciente tem um comprometimento genético, ele pode descompensar. E nesse caso, fica chato para o paciente. Por quê? Vamos entender aqui. Vamos ver nessa foto A aqui. Vamos botar ali a palavra hemianópia, né?
Então, o que você vê? Na fóvea desse paciente aqui, de um olho, do olho esquerdo, ele consegue ver o hemia. Do olho direito, ele vê o nópia, ou nopia, tá? Ele teve a lesão. E o que aconteceu? Ele perdeu o campo temporal. Então, ele perdeu a parte da retina nasal, tá? Então, com o olho esquerdo, ele vai ver o pia. E com o direito, ele continua vendo o hemia, correto? Se o paciente apresentar XT, o que vai acontecer? Ele vai ver com esse campo dele nasal, ou seja, refletindo no campo visual temporal, na retina nasal, refletindo no campo temporal, vai ver o ianopia. Já com o outro olho, ele vai ver o hemia. Ou seja, o IA vai ficar sobreposto um com o outro, tá? Então, ele vai ver a parte temporal dele, digamos assim, é normal, mas a parte central dele vai ter uma diplopia. Então, muito cuidado. Às vezes, um paciente com diplopia súbita, uma XT, vale a pena pedir um campo visual. Às vezes, essa diplopia pode ser decorrente também dessa sobreposição de campos, tá bem? Bom, XT foi mais ou menos isso, tá? Não é uma aula tão grande assim, mas tem alguns pequenos detalhes que valem a pena vocês estudarem com calma, ver com calma, pensar. Lembrar que nem todo mundo tem essa mentalidade às vezes, que o paciente com XT não pode operar, já tem aquela estrabismo grande que não vai voltar ao normal. Isso volta ao normal, a gente consegue operar uma, se for o caso, 2 vezes para voltar ao normal, tá? O Botox em XT não tem um resultado tão bom quanto em ET. A gente às vezes faz para fazer uma cirurgia adjuvante ou em criança, em desvios pequenos, mas o resultado não é tão bom quanto em ET, tá? E, bom, agora estou aberto aqui para questões, dúvidas de vocês. Criança de 2 anos com uma refração de mais 1,5 em ambos os olhos, fixa bem com o olho direito e com o esquerdo apresenta exotropia. Intermitente do olho direito de 15 dioptrias prismáticas. A fundoscopia era normal. Assinale a alternativa correta entre as abaixo, sobre a prescrição de lentes divergentes nesse caso. Letra A. Pode ser feita, embora a criança seja hipermétrope. Letra B. Melhora a acuidade visual, mas piora a convergência acomodativa. Letra C. Só pode ser feita se associada a prismas de base temporal. Letra D. É o tratamento de escolha, principalmente nos casos em que a relação CA sobre A for baixa. Deixa eu botar aqui. Calma aí que estou fazendo aqui. Ei! Eu não consigo. Ih, não consegui não, Patrícia. Tenta você. Tentei aqui, o meu não tem como iniciar um novo. Deixa eu ver. Peraí. Ah, pronto. Você conseguiu. Ih, peraí. Isso aí, Pronto. conseguiu, beleza. Maravilha, vamos votar então. Dá uns 15 segundos para o pessoal votar. E aí, Patrícia, vamos lá. Pode dar? Ó, deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver as respostas? Não estou conseguindo. Ó, 6 pessoas votaram letra A, uma pessoa votou letra C, 2 pessoas votaram letra D. Então, a maioria achou que é a letra A, que pode ser feita a prescrição dessa lente divergente, mesmo a criança sendo hipermétrope. Deixa eu dar a resposta aqui. Tá certo, letra A. Vamos lá, diz aí por que não são as outras opções, Patrícia. A intenção dela não vai ser a melhora da acuidade visual, né? O que está escrito na letra B. Letra C, só pode ser feito se associada a prismas de base temporal. Não tem nada a ver, né? Você pode fazer... Exatamente. Você pode fazer com prisma de base, mas não é necessário. Não necessário. É o tratamento de escolha, principalmente nos casos em que a relação CA sobre A for baixa. É o contrário, né? Se fosse alta. Exatamente. Beleza. Vamos para a próxima. Vamos para 2. Assinale a alternativa correta com relação ao tratamento da exotropia intermitente. Letra A. O tratamento óptico faz parte das opções terapêuticas para aperfeiçoar o reflexo de fusão, mesmo quando não há erro refrativo associado. Letra B. Quando indicada a oclusão, a prescrição deve ser intermitente, para preservar o reflexo de fusão. O período máximo deve ser de 2 horas ao dia. Letra C. Deve-se aguardar até os 8 anos de idade para o tratamento cirúrgico. Ou D. Quando há miopia associada, o tratamento
com lentes positivas pode ser usado nos casos em que há alta relação de convergência acomodativa e acomodação, CA sobre A. Aí Vamos lá, já aí, está uns aberto 30... aí para responder. Beleza, vamos dar uns 30 segundos aí para o pessoal ver. Essa ficou mais dividida. E aí, me conta. O que o Ó, pessoal a votou, maioria Patrícia? votou de novo letra A, que 3 pessoas votaram A, 2 pessoas votaram B, uma C e uma D. Então ficou bem dividido mesmo Então vamos lá, qual é a resposta? a resposta. Letra A, a maioria acertou. Beleza. Então vamos ver, o tratamento faz parte das opções terapêuticas, está certo, né? Para fazer o reflexo de fusão, mesmo quando há erro refrativo. Beleza, o Renato falou. E a letra B é meio polêmica, né? Porque você pode indicar a oclusão, ela pode ser intermitente ou não, né? Dependendo se tem ambliopia ou não, né, Renato? A grande questão dessa questão, se for ver, foi o deve ser, né? Se ele botasse pode ser, ela estaria certa. Mas, e também o período máximo de 2 horas. Ele impôs que tem que ser intermitente. E também ele sempre bota que o máximo de 2 horas ao dia. Tem isso de máximo? Na verdade, põe assim, na literatura até mais 4 horas, o limite. E também, né, seriam essas duas questões. Se ele botasse pode ser e no período de 2 horas, tirar o máximo, estaria certa também. Entendeu? A questão do aguardar até os 8 anos de idade para o tratamento cirúrgico não tem, né, essa Não, indicação de aí, ficar aguardando. que negócio, se tivesse até 4 anos, poderiam entrar com recurso nessa questão. Entendeu? E a E a última, Renato, quando há miopia associada, também não, entra com outra não lente tem nada a ver. Tratamento com lente positiva, não. Isso não tem nada a ver. ele inventou moda aí. Exatamente. Você vai piorar a assistência intermitente se você botar lente positiva aí. Então vamos para a terceira. Qual dos achados abaixo é o mais frequente nas exotropias que nas exotropias? Então, A, microtropia, B, nistagmo latente, C, desvio vertical associado, que é o DVD. Letra D, hiperfunção dos 4 músculos oblíquos com anisotropia em X. Deixa eu fazer o pulso aqui. Abre lá, Hector. Pronto, abri. Beleza. Dá aí uns 15 segundinhos, que essa vai ser mais rápida. E essa também está disputada, hein? E aí, Patrícia? Ó, a maioria colocou letra C, DVD, que 4 pessoas responderam, depois letra D, 3 pessoas e B, 2. E a resposta, na verdade, era a letra D. Porque nessa questão, assim, você tem que ver, a grande pergunta é mais frequente, né? A microtopia não é frequente, o nistagmo latente pode ter, mas também não é frequente, a DVD pode ter, mas também não é frequente, já a anisotropia em X, como a gente falou, é bem frequente. Pode ser por hiperfunção dos 4 músculos, como pode não ser pela hiperfunção dos 4 músculos, tá? Mas ela acaba sendo mais frequente do que os outros 3. Os outros 3 poderiam ter? Poderiam, mas é mais comum nas ETs. E a semana passada a gente falou bem desses outros conceitos, né, do nistagmo latente, que é bem comum, a gente falou de ciância, com DVD. Exatamente. Normalmente na ET é mais comum o oblíquo inferior, né? Do que os 4 fazendo X. Aí beleza, vamos para a próxima. Acho que tem mais uma, vamos lá. Tem mais 2, na verdade, essa é a penúltima. Tá bom. Criança de 4 anos apresenta acuidade visual de olho direito de 20/20 e no olho esquerdo de 0,8. Desvia um dos olhos quando cansada e costuma fechar o olho esquerdo quando sai ao sol. A refratometria mostrou baixa metropia em ambos os olhos, sem alterações nas versões oculares. O diagnóstico mais provável é... Deixa eu montar aqui, ó. Pronto, abri. Beleza, vamos o pessoal votar. Essa também é rápida, dá alguns segundinhos aí que o pessoal vota. A maioria foi na letra A, 9 pessoas. Beleza. Tá certo, né? Exotropia, essa aí era fácil, né?
Essa era fácil. A aula foi disso, né? É, Mas você vê, essa se pensa nas características, costuma fechar o olho quando sai ao sol, a metropia baixa, desvia os olhos quando está cansado, e você acaba pensando mais realmente na XT boa dica. intermitente. E é uma questão recente, é o 2017. Sim, essa questão é a típica questão que você não pode errar. Vamos lá, a última agora, que é uma de 2019. Criança de 2 anos apresenta refração de mais 1,5 em ambos os olhos. A fundoscopia normal, exotropia intermitente de olho direito de 15 dioptrias, assinale a alternativa correta sobre a prescrição de lentes divergentes. Na verdade, eu coloquei essa porque ela é praticamente uma cópia daquela primeira, que é uma questão antiga do CBO. Então, para ver que eles nem fizeram questão de mudar Não, muita a coisa, questão é só igual, mudaram um quase. pouquinho. Só Mudaram. mudaram um pouquinho tipo, as opções, né? E aí, põe para o pessoal votar. Espero que o pessoal acerte, né? Vamos ver. Deixa eu abrir aqui. Opa. Abri. Pronto. Acho que já responderam. A maioria botou Beleza. letra C, alguns botaram B e um botou letra A. Beleza. Bom, é a mesma explicação da outra, né? Sim. É letra C, né? Eu até corrigi lá na outra, que a CA sobre A na outra estava como Baixa. baixa e é correto, tá? Alta. Isso aí. Maravilha, Patrícia. Então, pronto. Vou tirar para a Isabela Agora. botar o caso dela. Vamos lá, Isabela. Vamos para o seu caso. Boa noite, vamos para o caso dessa semana. Era um paciente masculino de 67 anos que chegou com queixa de visão dupla. Ele referia estrabismo divergente de diplopia horizontal após procedimento oftalmológico em olho direito há 6 meses. Ele iniciou os sintomas no primeiro dia do pós-operatório e detalhe que ele chegou no consultório com o olho direito tampado, nessa consulta de agora. História patológica pregressa, ele só tinha hipertensão controlada. História oftalmológica, ele tinha essa cirurgia, mas que ele não lembrava qual era. E desde então ele estava em uso de 2 colírios que ele também não sabia o nome. Ao exame, ele tinha acuidade visual com correção de 20 e 25 em ambos os olhos. E ao avaliar a acuidade do olho direito, o paciente precisou adotar a posição anômala da cabeça. Ou seja, para enxergar com o olho direito, ele virava a cabeça para a esquerda. Biomicroscopia de alterado, ele tinha um leucoma nasal no olho direito, a pressão intraocular era de 24 e 12 e o fundo de olho sem alterações. Aqui é a foto do paciente em PPO. O ângulo do desvio era maior em levoversão e menor em destroversão. Ele tinha uma força reduzida de -5 do reto medial do olho direito e um Krinsky, no Krinsky uma XT de 65 dioptrias. Aí as perguntas, se alguém quiser ativar o microfone ou falar aí no chat. Qual a cirurgia provável que o paciente tinha realizado antes? Quem quiser arriscar alguma coisa, também se não arriscar, não tem problema. Botaram. Sério, pterias do olho direito, Isabela? Isso. Aí, qual seria a causa do estrabismo e qual músculo que foi afetado? Qual tipo de estrabismo seria? Seria uma XT infantil, uma XT sensorial? Mas beleza, pode falar, Isabela. Tá falando? Aqui, Então, ó. na classificação que o Renato botou no começo da aula, é uma XT consecutiva pós-cirurgia de pterígio. A causa é a desinserção do reto medial, num acidente durante a cirurgia. Deixa eu passar aqui. Por que a pressão estava elevada?
Isso tem a ver com os colírios que o paciente estava usando. Depois, na outra consulta, ele estava usando o ester desde então, que não tinha sido orientado a parar de usar o colírio. Em relação ao tratamento, primeira coisa que eu queria falar é por que o reto medial é o músculo mais difícil de ser encontrado. A gente falou isso lá na aula de anatomia, que é porque ele não compartilha nenhuma face ou ligamento com os músculos oblíquos, como os outros retos. Então, se ele é desinserido, ele tende a deslizar e cair dentro do cone muscular. O tratamento cirúrgico, você tem que tentar caçar o músculo, né? Ver onde ele está. Isso é auxiliado por meio de exame de imagem, né? Você pede uma TC para tentar descobrir onde que esse músculo foi parar. Se você não conseguir achar o músculo, você pode tentar fazer uma transposição. Aí, uma técnica que é preconizada nesses casos é a técnica de Nishida, porque você não vai cortar o músculo e vai preservar as artérias ciliares, já que o músculo reto medial foi perdido. Então, no caso, o Renato conseguiu achar o músculo, ele foi reinserido, o paciente teve a melhora da diplopia em quase todas as posições, menos em levoversão. Ele ficou com uma XT de 4 dioptrias e com uma diminuição de força de -1 desse reto medial. Assim, o resultado foi bem satisfatório, porque essa é uma cirurgia muito difícil. E essa eu acho que é a pior complicação, né, Renato, da cirurgia de pterígio. Pois é, por incrível que pareça, tá sendo bem comum, assim. Eu estava falando com você um dia desses, Isabela. Eu vejo um a cada 2 meses, um a cada mês, mais ou menos. E não é só R1, não querendo botar só a culpa no R1, não. Mas já vi R1, já vi staff, já vi especialista em N áreas que foi fazer um pterígio e pega o reto medial. Às vezes ele não pega o reto medial por completo, como nesse caso. Ele pega parte do reto medial. Então tome muito cuidado quando vocês forem fazer o pterígio. Sempre pede para o paciente olhar para um lado, olha para o outro, vê se não atingiu o reto medial. E, assim, o quanto antes vocês encaminharem para o estrabólogo, para ele poder tentar pegar o reto, poder achar e colocar ele no local, melhor. Né? Nesse caso desse paciente, assim, a gente queria fazer também, botar um botox no reto lateral dele. A gente gosta de botar o botox no músculo antagonista dele, só que na unidade não tinha. E uma coisa que a gente tentou fazer para achar o músculo, achei que até melhorou um pouco, foi a questão de botar o azul que usa na catarata, para tentar achar as fibras musculares. Achei que deu uma leve melhorada, mas não é grandes coisas também não. Tá? Como ela falou, tem a técnica de Nishida que a gente pode fazer, você pode fazer transposição todo o reto superior todo, ou você pode fazer M-transposição, tá? E nesse caso, eu me lembro que a gente terminou a cirurgia, a gente achou o músculo, botou na inserção, a gente pensou, putz, vamos mexer no reto lateral ou não? A gente não resolveu não mexer em primeiro momento, ainda bem, porque senão ele está em ET hoje. E hoje ele está bem, já operou as cataratas dele e está aí levando a vida. Então, assim, pessoal, principalmente R1, tomem muito cuidado com os pterígios. Sempre pede o paciente aduzir o olho, por favor. Tá? Bom, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, senão vamos agora passar para o artigo do Guilherme. Boa noite, pessoal. Meu nome é Guilherme, sou R1 e trouxe hoje para a gente debater um pouquinho um artigo que fala sobre o manejo da exotropia intermitente de forma conservadora. Buscando o quê? Buscando evitar, em alguns casos, e na maioria dos casos, atrasar a intervenção cirúrgica. Esse artigo foi escrito por Burton no ano de 2019, foi publicado no Jornal da Academia Americana de Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo. Tá. Então, o objetivo do artigo é avaliar os efeitos a curto e a longo prazo da oclusão alternada e do uso de prisma para retardar ou evitar a cirurgia na exotropia intermitente. Vamos aos métodos. O artigo utilizou como amostragem 279 pacientes que foram atendidos no serviço da Universidade de Wisconsin. Todos os pacientes eles eram portadores de exotropia intermitente e a idade média era de 4 anos.
eles foram, então, conduzidos através da oclusão alternada e, em alguns casos, também foi necessário o uso do prismas. E os resultados desses pacientes foram avaliados através da melhora no primeiro momento e do tempo que esse paciente, o tanto que postergou a cirurgia, ou até mesmo, em alguns casos, que não houve necessidade cirúrgica. Quanto aos resultados, então. No primeiro momento, daqueles 279 pacientes, 219, que corresponde a 78%, melhoraram o ângulo e o controle. É importante ressaltar que todos os pacientes que foram escolhidos para o estudo, eles tinham um controle ruim. Aí, relembrando aquilo que o Renato falou, que o paciente que tem um controle ruim na exotropia é que, durante a maior parte do exame, ele já apresenta o desvio. E 62 pacientes, eles deixaram de ter a exotropia intermitente e converteram numa exoforia. Esses pacientes continuaram em segmentos e, após um ano, 9 casos apresentaram piora e a cirurgia foi recomendada. E em 207 pacientes foi postergada a cirurgia, o que corresponde a um total de 74%. E após 20 anos, usando aqui o paralelo inicial e o final, né? Após 20 anos, 22 pacientes dos 279, o que corresponde a 7%, não foram submetidos à intervenção cirúrgica. E em 127% dos pacientes, em 127 pacientes, desculpa, o que corresponde a 45%, foi postergada a cirurgia. Eles acabaram sendo submetidos à cirurgia, mas aí entra no que o Renato falou, que muitas vezes a gente utiliza a oclusão alternada e o prisma para postergar e operar o paciente mais tardiamente. E 130 pacientes acabaram sendo perdidos durante esse follow-up, o que dá um total de 47%. Tá. Aqui, para exemplificar como que era traçada a conduta durante o período do estudo. Então, inicialmente, todos os pacientes tinham controle ruim, foram tratados com oclusão alternada de 2 a 4 horas, variando para cada paciente, durante um mês. Após o retorno, eles foram classificados em 2 grupos, os que tinham bom controle e os que tinham um controle ruim. Dentre o bom controle, aqueles que permaneciam com bom controle foram observados e os que tinham uma regressão retornavam, então, à oclusão, tentava mais uma vez. Se eles ainda permanecessem com esse controle ruim, partia para a cirurgia. Caso houvesse a melhora, acompanhava. Se permanecesse num controle melhor, era só observado, e se evoluísse para um controle ruim, cirurgia. E do outro lado, aqueles pacientes que no primeiro momento não apresentaram melhora, continuava a tentativa dessa conduta um pouco menos invasiva do que a cirurgia, né? Os pacientes que tinham bom controle eram observados e os que tinham controle ruim já era operado logo, né? Os pacientes que tinham bom controle e depois apresentavam a piora, prosseguia e encaminhava para a cirurgia. Então, assim, de maneira geral, aqueles pacientes que apresentavam em 2 momentos consecutivamente um controle ruim, ou seja, após tentar 2 vezes e não apresentava melhora, partia para a cirurgia. Esse foi o critério, o ponto de corte utilizado para tirar os pacientes do uso da oclusão alternada e do prisma. Gostaria de deixar algumas impressões pessoais a respeito do artigo. Primeiro, ressaltar as qualidades, que foi um estudo prospectivo, que é bom, né? Foi um longo tempo de acompanhamento, né?
20 anos que seguiu os pacientes, e o número da amostragem era relativamente grande, partiu de 279, né? E queria criticar o artigo, porque, devido ao longo tempo de acompanhamento, infelizmente, ele acabou tendo uma perda significativa grande. Volto a ressaltar aqui o número que foi de 130 desses 279, o que dá uma porcentagem de 45% dos pacientes. E dessa forma, você pode subestimar o número que não precisou de cirurgia. O artigo, o autor, ele tenta até fazer um contraponto, falando que se os pacientes não voltaram, é porque deve ter obtido um sucesso. Entretanto, na minha opinião, isso eu faço a crítica aqui, porque isso daí fica no achismo. O autor acaba perdendo embasamento científico, né? E chegando agora ao resultado final, a conclusão. Em alguns casos, foi curativo, ou seja, os pacientes não necessitaram de intervenção cirúrgica, mas é uma amostragem pequena, foi 7% só do total de pacientes. E no número grande, 127 desses 279, que dá 45%, conseguiu adiar a necessidade cirúrgica no primeiro momento para que os pacientes pudessem ser abordados posteriormente, quando fosse um momento mais oportuno. O artigo que eu tinha para discutir hoje era isso. Caso alguém tenha alguma dúvida ou queira falar algo sobre o artigo. Muito bom, Guilherme, muito bom. Não tem muito o que falar, assim, você já falou, explicou bem o artigo, falou bem as críticas, achei muito bom. E assim, a gente pensar, né? Sempre pensar no custo-benefício do paciente, quanto vale a gente operar logo, quanto vale a gente esperar um pouco para operar, né? E ver o controle desse paciente na XT. Isso que é o mais importante para vocês levarem para casa. E também considerar, sempre confie na mãe que fala que o filho está com XT. Isso é uma coisa para vocês não paparem mosca, tá?